Todo mundo aqui. Boa tarde. Então, gente, espero que todo mundo tenha assistido às aulas, tá? Eu vou fazer um resumo bem rápido das propriedades que a gente vai precisar revisar, tá? Então, vocês assistiram essa aula, não assistiram? Sim. Potenciação, propriedades, definição. Então, primeiro eu falei sobre a função exponencial. Dei dois exemplos aqui de juros simples e compostos que se diferenciam porque o simples é linear, o crescimento é uma constante que vai ser sempre adicionada, e os juros compostos ele é exponencial, porque vai ser uma constante que vai ser sempre multiplicada. Tá? Então, ela, quando se multiplica, vai criar um expoente, e a soma desses expoentes vai formar essa função exponencial aqui, e ele vai crescer rapidamente, tá? Então, pensa comigo. Se eu tenho uma soma de coisas, ó, eu começo com o número 4. Se eu vou somar sempre alguma coisa, vamos supor que eu vou somar sempre 2. Estou somando sempre 2. Tá? Esse 2 está se repetindo N vezes. Então, eu vou ter 4 mais 2 vezes N. Não é isso? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui é meu A e aqui é o meu B. Então, ela vai crescer linearmente, começando do 4 e vai fazer assim, de 2 em 2, tá? Esse exemplo é uma função linear. Quando eu multiplico por 2, ó, eu tenho 4, eu vou sempre multiplicar por 2. Se eu estiver multiplicando sempre por 2, eu vou ter o 4 vezes 2 elevado a n. Por quê? Porque a soma desses expoentes aqui, eu vou somar, né? Um com um, com um, com um, somando tudo, até chegar no n. Então, a soma de tudo aqui, vou ter isso aqui n vezes, tá? Então, isso aqui, ele vai crescer rapidamente. Por quê? Porque 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 8. 2 elevado a 4, 16. 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. Tá vendo como tá crescendo rápido? Esse crescimento, ele vai ser exponencial. Porque ele começa crescendo aqui de 1, depois vai para o 4, depois já vai para o 8. Na verdade, é aqui, ó. Aqui é o X. E aqui é o Y. Ó. O 1 vai no 2. O 2 já vai no 4. O 3 já vai no 8. O 4 já vai lá em cima no 16. Na verdade, essa reta ainda é mais inclinada assim ainda. Né? Porque o 4 já vai lá no 32, ó. O 5 já vai lá no 64, tá? Então, que é essa função? É um m que multiplica um a elevado a um x. Eu vou ter aqui um coeficiente, eu vou ter aqui o meu a, meu coeficiente angular. Se meu a for maior que 1, eu vou ter esse gráfico crescente. E se meu A
estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. E esse elevado a x vai ser esse expoente que vai ir crescendo aqui, tá? Beleza. Tranquilo? E aí, o que acontece? A gente tem nossa definição de função exponencial aí, tá? Então, a nossa função exponencial é um a elevado a x. Pode ter um m multiplicando, pode ter um valor dividindo, pode ter um valor somando, mas a base da função é a elevado a x. Igual a gente vê a base da nossa função afim, que é ax mais b. A base na minha função quadrática é ax quadrado mais bx mais c. A base da minha função exponencial vai ser a elevado a x. Pode estar somando com b, pode estar multiplicando com b, pode estar dividindo por um b, mas a base é a elevado a x, tá? Beleza. Então, aqui tem dois exemplos, 2 elevado a x e 0,3 elevado a x. Esse exemplo aqui só mostra que a gente está sempre multiplicando um fator e esse fator vai aumentando. Quando eu vou sempre multiplicando esse fator, esse expoente vai crescendo, né? Começava com o expoente ao quadrado, mas eu multipliquei de novo por esse mesmo fator, virou um expoente ao cubo. Quando eu multiplicar de novo, vai ficar a quarta. Então, ela tem um crescimento exponencial aqui, tá? Isso aqui está na aula que eu gravei, tá? Então, aqui é a base, aqui é o que está aumentando, né? Que é o coeficiente, o A, que é 1,012. Esse expoente x vai variar vezes 191. E aqui eu fiz uma pequena revisãozinha. Peraí. Então, gente, Oi. Oi? aqui tá uma pequena revisãozinha do que a gente estava. Ai, meu pai. Cadê a canetinha aqui? Eu queria riscar aqui, não estou conseguindo. Eu cliquei no lugar errado, né? Que não. Desenhar. Cadê o desenhar? Oh, meu Deus, tô apanhando aqui. Enfim. Eu fiz uma pequena revisãozinha lá das nossas propriedades, né? Então, as nossas propriedades que a gente viu, a gente já sabe isso, que são as propriedades de potência. Eu acredito que não tenha tido dúvidas nisso, né? Alguém ficou com dificuldade nisso? Eu tenho um A vezes um A vezes um A vezes um A, N vezes. Então, esse é o expoente N. Se representar A elevado a N, né? Aí eu tenho lá as propriedades. Quando eu tenho uma base e eu tenho um expoente, eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Mesma base, somos expoentes. Quando está multiplicando. Quando está dividindo, eu subtraio os expoentes. Todo mundo lembra disso, né? Quando Sim. eu tenho um A vezes um B elevado a um N, é a mesma coisa de eu separar. O expoente vai para os dois. A mesma coisa vale na volta. Se tiver separado, eu posso juntar. Se eu tiver um A elevado a um M elevado a um N, eu posso multiplicar esses expoentes. Se eu tiver A sobre B elevado a N, eu posso separar, vai ficar elevado a N e B elevado a N. Então, aqui são as propriedades que a gente tem de potenciação, tá? Todo mundo entendeu isso aqui tranquilo, né? Alguma dúvida nesse slide? Quando é negativo, inverte. Quando eu tenho raiz enésima, é aquela regrinha que diz assim, ó. Se eu tenho raiz enésima de um número igual a um B, tem duas propriedades aqui que eu posso aplicar. Então, o que acontece?
esse A aqui significa o quê? Se eu tenho a raiz de um número e está elevado a n igual a um b, significa que se eu pegar b e elevar esse expoente n, vai ser igual ao valor de a. Exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, 2 elevado a 2 igual a 4. Tranquilo isso, né? Tranquilo, né? Então, eu tenho também, isso é só revisão, tá? Eu tenho também que se eu tenho raiz enésima de A elevada a 1m, isso aqui é a mesma coisa de A elevado a M dividido por N, tá? Então, eu posso colocar aqui, se eu tiver raiz cúbica de 5, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1/3. Se eu tiver raiz quadrada de 7 ao quadrado, vai ser 7 elevado a 2 sobre 2, que dá 1. Ou seja, é 7 elevado a 1. É aquela incrível coisinha que a gente corta, que dá o próprio 7. Tranquilo, né? Beleza, vou adiantar, tá? Então, aqui nós temos algumas propriedades também da raiz enésima. Se eu multiplicar um índice por fora dos dois, eu posso multiplicar que não interfere. Se tiver uma raiz de dois números distintos, eu posso separar essas raízes. Por exemplo, se eu tiver lá raiz quadrada de. Deixa eu ver. De 36. Raiz quadrada de 36 eu sei que é 6. Mas se eu quiser separar e eu disser que 36 é a mesma coisa que. Se eu fatorar o 36 divido por 2, dá quanto? 36 por 2, 18, né? É. Divido por 2, dá 9. Divido por 3, dá 3. Divido por 3, dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 9, ó. É 36, né? Então, posso separar. Raiz de 4 vezes raiz de 9 dá 2 vezes raiz de 9, que é 3, que também dá 6. Então, tanto faz eu fazer junto ou separado, que é a mesma resposta no final, tá? Aqui eu posso separar também as raízes. Aqui eu posso. Se a raiz estiver fora, eu posso colocar o índice para dentro. E se eu tiver duas raízes, uma dentro da outra, eu posso multiplicar os índices, tá? Pronto. Aí aqui é aquela regrinha que eu falei que a gente costuma dizer assim: quem tá no sol, vocês já viram isso? Já, né? Tem um solzinho. Quem tá na sombra. Quem tá na sombra vai para o sol e quem tá no sol vai para a sombra, né? Então, o de cima entra e o de baixo vem para cá para fora, tá? Aquela regrinha para poder aplicar a propriedade. E aqui as mesmas propriedades que eu acabei de falar, só que para números racionais, que são todas válidas, tá? Pronto. A revisãozinha é essa, de potência e de radiação, que a gente precisa saber. E aí entra a parte de função exponencial. Uma função exponencial, quando eu tenho lá 2 elevado a x, eu vou ter lá y é igual a 2 elevado a x. Ou então, f de x é igual a 2 elevado a x. Se eu quiser marcar os pontos, é simples, é só atribuir valores de x que eu acho y. Eu posso dizer lá que x é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui. Menos 4 elevado a 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 vai dar 1 dividido por 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 3, 2 elevado a menos 3, que vai dar 1 sobre 8.
2 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 4. 2 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 2. 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Zero. É 1. Todo número elevado a zero é 1. Significa que eu estou pegando 2, que é o expoente zero, né? Ele não está repetindo nenhuma vez aqui. Se eu tiver aqui o 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2, que é o 2 uma vez. E 2 elevado a 2 é 4. Se eu fizer lá 2 elevado a 3, 8. E se eu colocar lá 2 elevado a 4, 16. Então, quando eu tenho um negativo, só fica o inverso. Positivo fica normal. Negativo, inverte, fica 1 sobre. Em vez de ficar 8 sobre 1, fica 1 sobre 8. Ô, professora, Oi. tem como explicar essa tabela novamente, por favor? Eu tenho aqui valores de x, valores de y. Eu tenho a função 2 elevado a x. Então, eu vou colocar valor, atribuir valores de x. Eu posso colocar 2 elevado a menos 2. Ou, se x for menos 2, é 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Porque 2 ao quadrado é 4 sobre 1. Quando é negativo, inverte. Quando é menos 1, fica 2 elevado a menos 1, que dá 1 meio. 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Se for 1, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Se o x for 2, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Essa é a minha função. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Se fosse um 3, se fosse assim, x e y. Meu x é 1, menos 1, 0 e 1. Vou fazer só com esses aqui. 3 elevado a menos 1 mais 1. Quanto é 3 elevado a menos 1? 1 terço. 1 terço mais 1. Tem que resolver. 3 elevado a zero mais 1. 3 elevado a zero é 1. Com mais 1 dá 2. 1, 3 elevado a 1 mais 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Com 1, 4. Se fosse 2 o x, 3 elevado a 2 mais 1. 3 elevado a 2 dá 9. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, no meu gráfico, a gente marca os pontos. Vamos ver quando dá aqui. Vai dar 1 terço mais 3 terços. Vai dar 4 terços. 4 terços dá 1,333. Então, quando x for menos 1, o y dá 1,33. Quando x for zero, o y dá 2. Quando x for 1, o y dá 4. Quando x for 2, o y dá 10. É isso que a gente está fazendo. Marcando pontos. Coordenada de pontos. Primeiro ponto, ponto A, B, C e D. Meu ponto A é esse, meu ponto B é esse, meu ponto C é esse, meu ponto D é esse. Quando eu ligo os meus pontos, eu obtenho a minha função exponencial. Que é isso aqui. Entenderam? Beleza? É só atribuir valores, igual todos os outros assuntos de função que a gente viu. Atribui valores para x para achar y. Vocês vão achar coordenadas de pontos x e y, vão marcar no gráfico os pontos e vão achar o gráfico. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos fazer esse gráfico agora bonitinho que eu coloquei no GeoGebra. É o gráfico 3 elevado a x
mais 1. Não foi isso? E ele aqui. Ó. O 1 com 9, não foi isso? Três elevado a x mais 1. O 1 foi com 4, né? Ah, eu botei errado aqui. Mais 1 é fora. Aí, ó. O 1 com 4. O 2 com 10. Estão vendo aqui? Vou colocar lá no PowerPoint para a gente ver, ó. É esse gráfico que a gente desenhou agora aqui, ó. Ó. O menos 5 marca aqui. Menos 4 marca aqui. Tudo perto do menos 1, ó. Menos 3 marca aqui. Não é tudo 1, não, tá, gente? É parecido, que é 3 elevado a x mais 1. Se eu colocar x menos 5, ó, vai ficar 1 dividido por 3 elevado a 5 mais 1. Quanto é 3 elevado a 5? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Então, 1 dividido por 3 elevado à quinta é 1 dividido por 243 mais 1. Tá? Então, vai dar 1, uma coisinha bem pequena. Por isso que está perto do 1. O menos 4 vai dar 1 dividido por 3 à quarta mais 1. Que vai ficar 1 dividido por 81 mais 1. É 1 mais uma coisinha pequena, bem pequena. Então, tá tudo muito próximo do 1, mas não é 1, tá? Tem que ter a conta, ó. Quando a gente aproxima, a gente vê que ele vai aumentando, tá vendo? Parece que tá tudo no 1, quando tá grande. Mas não é tudo no 1. Quando a gente aproxima, a gente vê que ele vai subindo, tá? Só que vai subindo bem devagarzinho. Ele se aproxima de 1. Os valores se aproximam de 1. Ele começa a crescer a partir do momento que o x é positivo. Então, o x negativo, eu vou ter valores bem pequenos. Ó. Quando o meu x é zero, eu vou ter 3 elevado a zero mais 1. 3 elevado a zero é 1. 1 mais 1 é 2. Então, toda vez que eu fizer o zero da minha função, eu acho onde ele corta o eixo y, que é onde? No 2. Tranquilo? Beleza, meus amores? Tranquilo. Pronto, cortou no eixo 2. Por quê? Porque a coordenada é x0, o y dá 2. É esse ponto aqui. É o zero da função, tá? Um dos zeros da função aqui. Beleza. Começou a crescer. Quando for 1, eu fiz a continha, vocês viram que x é 4. Ó, essa coordenada aqui é 1 com 4. Quando for 2, tá aqui em cima, ó. X é 2 e o y dá 10. Se eu quiser pegar 2,5, 1,5, vai ter aqui também, ó. 1,5, ele vai ter um lugar aqui, ó. Posso ter esse ponto aqui. Quanto vai ser? Posso calcular se eu quiser. É só colocar 3 elevado a 1,5. Mais 1, que eu descubro quem é. Como é que eu calculo 3 elevado a 1,5? 3 elevado a 1,5 é 15 sobre 10 mais 1. É melhor a gente fazer na calculadora, né? Esse 3 elevado a 1,5. A gente, para marcar ponto, a gente não precisa botar decimal, não. Só para vocês verem. 3 elevado a 1,5. Deu 5,19. 5,2 aproximadamente. 5,2 mais 1.
6,2. Então, para quando for 1,5, ele vai estar aqui, ó, no 6,2. É esse ponto. 1,5 e 6,2. Então, vou marcando os pontos aqui. Beleza? Posso apagar? Apagar. Sim. Pronto. Então, marquei os pontos. Está aqui o gráfico. Beleza? Isso aqui já está lá no slide. É também marcando os pontos. Como é que a gente faz isso aqui marcando os pontos? Eu gravei lá explicando. Atribui valores para x, atribui valores, encontra os valores de y. Neste caso, é uma função 1/2. É uma função 1/2 elevado a x. O que significa isso? 1/2 é 1 dividido por 2, que dá 0,5. Esse valor é meu valor de A. A está entre 0 e 1. Quando A está 0 em 1, minha função ela é decrescente. Então, o meu gráfico, ao invés de ser assim, vai ser assim, descendo, tá? Então, quando os números forem grandes, forem negativos, quando os números forem negativos, os valores aqui de x vão ser altos. Quando x for positivo, os valores vão diminuindo, igual a gente viu lá no outro. Por quê? Porque vai inverter. Vamos lá, pensa comigo. Pode falar. Professora, e se a função fosse negativa, como é que ficaria o gráfico? Se fosse negativo aqui, Sim. vou mostrar para vocês. Espera aí que eu mostro, vou terminar aqui. Eu tenho f de x é igual a meio elevado a x. Se x for menos 3, olha o que acontece. Eu vou ter que y é meio elevado a menos 3. Então, ela já é uma fração, ela vai inverter. Então, vai ficar 2/1 ao cubo, que dá 8. Entenderam? Por que que inverte? O 2. Y igual a meio elevado a menos 2. Vai dar invertido, né? 2/1 elevado a 2, que dá 4. Então, aqui é 4. Quando dá 1/2 elevado a menos 1, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. Então, aqui dá 2. Aí, quando for colocar aqui, ele vai começar a ficar bem pequenininho. Até se aproximar de 1, muito próximo de 1. Beleza? Pronto. E aí, o que acontece? Se o valor de x, se o valor de A for negativo, tiver menos 2 elevado a 4, aí eu vou ter um deslocamento do eixo para o eixo y. Por quê? Porque eu tenho f de menos 2 é igual. Não é 4, não, que é x. Eu tenho f de menos 2 é igual a menos 2 elevado a menos 2. Esse menos vai ficar aqui fora. O 2 elevado a 2 inverte a 1/4. Menos 1/4. Ou seja, menos 0,25. Então, o menos 2 vai começar aqui no menos 0,25. Se eu tiver f de menos 1, vai ser menos 2, que é da fórmula elevada a menos 1. Inverte, vai ficar menos meio. Menos meio é menos 0,5. Menos 0,5 tá aqui. Certo? Se eu tiver f de 0 vai dar menos 2 elevado a 0, que dá 1. Ou, que dá 1. Todo número elevado a 0 é 1. Só que aqui tem um menos daqui. Tá? Então, ele vai cortar aqui no menos 1.
Quando eu tiver f elevado a 1, vai ser menos 2 elevado a 1, que dá o próprio menos 2. Então, ele vai cortar no 1 com menos 2. Então, a reta vai fazer assim. Decrescente, só que ela vai deslocar para baixo do eixo Y. Certo? Entendeu? Sim. Só substituindo os valores, você vai ver o que acontece. Beleza. Aí aqui mostra dois exemplos, um 3 elevado a x e a outra um terço elevado a x. Estão vendo, né? Elas cortam aqui no mesmo ponto, só que uma é crescente e a outra decrescente. E elas são meio que simétricas. Aí aqui eu passei esse exercício, vocês falaram que não conseguiram fazer, foi isso mesmo? Eu consegui, professora. Eu consegui mais ou menos. É, eu também. Esse exercício aqui é bem tranquilo. Só explicar por ele mesmo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Menos 5 ao cubo vai dar menos 125. 5 elevado a menos 3 vai inverter, vai ficar 1 dividido por 125. Então, isso aqui é bem simples, tá? Quer que eu responda isso? Isso aqui nem vai cair na prova. Isso aqui é bem difícil, bem básico, só revisão. Só revisão isso aqui, ó. Somente. Tá? Para simplificar a potência. Simplificar a potência, a gente vai aplicar as propriedades. A base toda é 11. Tá tudo multiplicando, então aqui é 3. Vai somar com 4 e 2 aqui, 4 vezes 2 dá 8. E vai somar com o expoente aqui, que é 1. Isso dividido por 11 sobre 6. Então, vai ser 11, 3 mais 8 mais 1. Tá dividido, subtrai. Pronto. 8 com 3 dá 11, mais 1, 12. Tira o 6, dá 6. Só isso. Pedir para escrever em forma de potência única. Só simplificar. Resolver aplicando as propriedades. Tá? Beleza. Acabou esse slide, foi o exercício que eu passei. Aqui eu pedi para fazer os cálculos determinando os valores de x. Foi o que eu acabei de explicar. Atribui valor de x, acha os valores de y. Eu pedi para achar a imagem. A imagem são os valores de y. Tá? Só substituir os pontos, igual eu falei agora. E a questão 12, eu vou responder. E a questão 12 diz o seguinte. Qual é o valor de m da função abaixo? Eu tenho uma função f de x igual a m vezes 6 elevado a menos x. Eu tenho dois pontos aqui. Se eu tenho dois pontos, eu determino a minha equação. Esse ponto é 1 com meio. Esse ponto P, eu não sei. Eu sei que x é 0 e y é P. Então, eu sei que se esse ponto é 0 com P, eu sei que se eu fizer f de 0, que é o valor de x 0, eu vou achar m vezes 6 elevado a menos x. Tá? Então, eu sei que esse f de 0 dá P. Então, eu sei que esse aqui é o meu valor de P. Porque f de 0 é a mesma coisa que P. Tá? Então, quando eu faço f de 0, eu encontro isso aqui. Aí tá falando o seguinte, que eu tenho um outro ponto que é o f de 1. Meu f de 1 significa que meu x é 1 e meu y é 1 sobre 2. Então, meu x é 1 e meu y é 1 sobre 2. Então, isso aqui dá 1 sobre 2. Né? Porque isso aqui é o y, isso aqui é o y. É o f de x, né? Pronto. Aí eu pego isso aqui, essas duas equações aqui.
eu vou ter aqui, ó. Eu consigo encontrar aqui o resultado, né? Eu consigo identificar aqui, ó. Se eu organizar isso aqui, vou ficar com M dividido por 6 elevado a x, porque está negativo, significa que é dividido. Isso dá P. Então, meu M é igual a P que multiplica 6 elevado a x. Esse é o meu valor de M. Eu tenho um M aqui também. Então, eu substituo o valor de M. Que é meu M? P vezes 6 elevado a x vezes 6 elevado a menos 1, que é igual a meio. Ah, ele pediu o valor de M, não foi? Para achar o valor de M, eu tenho que saber o valor de P de qualquer forma. Então, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Esqueci de aplicar uma propriedade. Esqueci aqui, rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu esqueci de substituir aqui, ó. Aqui eu coloquei para x0, eu tenho que botar o zero aqui, ó, no lugar do x. X é 0. Quando x é 0, isso aqui dá quanto? Dá 1, né? Todo 1 elevado a 0 é 1. Então, M é igual a P. Vocês estão entendendo? Quer que eu apague e faça de novo? Faz aí, prof. Faz de novo aí. Tá, vou apagar. Ó. Presta atenção. Olha o que acontece. Eu tenho dois pontos. Tenho esse ponto 0 e P. Esse ponto aqui. E tem um outro ponto que é 1,5, que é esse ponto aqui. E eu tenho a lei da função. É igual a função que a gente já viu, gente. Igual a todas as outras funções. E se f de x é a mesma coisa que y. Eu tenho x e y. Então, eu vou substituir. Vou fazer o f de 0. O que é f de 0? M vezes 6 elevado a menos 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui equivale a 1. Então, é m vezes 1, que é o próprio m. Então, significa que f de 0 dá m. Só que f de 0 é quanto? É P. É P. Quando x é 0, y é P. Logo, m é igual a P. O valor de m é igual ao valor de P. Agora, eu vou fazer o f de 1. O f de 1 é igual a m vezes 6 elevado a menos 1. F de 1 é igual a m vezes 6 elevado a menos 1, dá 1 sobre 6, eu inverto. Então, f de 1 é m dividido por 6. Só que está dizendo que f de 1, isso aqui diz que f de 1 é meio, né? Esse ponto significa isso, que f de 1 é meio. Então, isso aqui, ó, m sobre 6 é igual a meio. Se m sobre 6 é igual a meio, esse 6 passa para lá multiplicando. Então, m é igual a meio, que multiplica 6, que vai dar 3, porque eu simplifico 6 com 2 dá 3. M é 3. Então, m é igual a P, que é igual a 3. Beleza? Beleza. Pronto, só substituir os pontos, achei o valor de m. Achei o valor de m aqui. E aí pediu f de menos 1. Eu já sei que a função é 3 vezes 6 elevado a menos x, porque m é 3. Agora ele pediu f de menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 3 vezes 6 elevado a menos 1. Só que aqui tinha um menos. Menos 1 com menos 1 vai ficar positivo. Vai ficar 3 elevado a 6 elevado a 1 positivo, porque aqui é o menos com menos mais. Então, vai ficar 3 vezes 6, que dá 18. Então, a resposta aqui é 3 e a resposta aqui é 18.
e pediu a ordenada P. A ordenada P, eu já sei que é o próprio M, que é esse ponto 3. Acabou a questão. Beleza? Essa é uma questão de prova. Tá? Posso apagar? Só um minutinho para dar um print aqui. Quer que eu coloco lá no grupo? Ah, pode ser. Pode ser. Porque para anotar é muita informação e depois eu anoto com calma. Tá. Eu vou colar lá, tá? Pronto. Aí, beleza. Em seguida, vocês viram esse slide, não foi esse? Foi. Foi esse aqui, não foi? Sim. Foi. Ah, eu falei do número de Euler, expliquei que o número de Euler é um número parecido com π, é um número irracional. Esse número, ele é infinito, né? É uma dízima periódica, não periódica. Esse número de Euler, ele é bastante utilizado, é cerca de 5 trilhões de anos, e ele equivale a 2,7 aproximadamente. Pode ser que vocês usem também 2,72. Então, é um número que você pode aproximar para você usar. Numa avaliação, a gente dá o número de Euler para vocês aplicarem. Pode ser assim, pode ser assim. Depende de quantas casas decimais. Se eu quiser que aproxime 3 casas decimais, fica assim. Se for 4 casas decimais, vai ficar assim, né? Acima de 5, soma 1. Abaixo de 5, repete. Então, esse é o número de Euler, aproximadamente 2,7. Na calculadora tem lá o número de Euler. Esse número de Euler, tá? Ele representa a função exponencial. E a base desse número é esse 2,7 que eu falei aqui. Uma coisa interessante que vocês não sabem ainda é a derivada, que a derivada do número de Euler é o próprio número de Euler. Né? O número de Euler elevado a x é o próprio número de Euler elevado a x. Isso aqui vocês não precisam saber agora, porque é um assunto. Vocês não vão estudar agora a derivada, mas isso aqui é importante, eu já falei. Isso aqui é uma propriedade. Quando minha função ela é crescente, ou seja, quando o meu a é maior que 1, a função ela é crescente, a gente vai ter que os valores de x negativo vão ser pequenos, ó. Então, os valores x1, que é negativo, vão ser menores que os valores de x2, né? Ou seja, quando o valor de x aqui for menor que o outro, a minha função também vai ser menor. Ou seja, a minha imagem. Se meu x é pequeno, meu y é pequeno. Se meu x é grande, meu y é grande. Tá? Então, ela é crescente. Quando ocorre o contrário, quando o a é menor, quando o a está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Então, quando o meu x aqui for menor, minha imagem vai ser maior. X maior, imagem maior. X menor, imagem maior. Então, x1 é pequeno, ele é menor que x2. Entretanto, a imagem, que é o a elevado a x1, vai ser maior que o a elevado a x2. Então, esse ponto aqui tem uma coordenada mais alta do que esse ponto aqui, que é um x grande, mas o meu y é pequeno, porque ela é decrescente. Tá? É só análise mesmo de gráfico. E aqui nesse ponto 1,
é meu zero, onde x é zero e y é 1. Então, eu posso fazer aqui, ó, f de zero é igual a elevado a zero. Quando a elevado a zero, dá 1. Então, esse ponto aqui é essa questãozinha aqui. Aqui está dizendo que quando o A é maior que zero e o A é diferente de 1, se a imagem for igual, significa que o x é igual. Ou seja, não temos mais de um x na solução, tá? É um único valor de x. Outra coisa que está dizendo aqui é que a imagem... Aqui é como representa o conjunto imagem. Conjunto imagem, eu vou analisar os valores de y. Se a função está assim, existe valor de y menor que zero? Não. Então, minha imagem vai ser y, pertence aos reais, tal que y é maior que zero. Ou seja, y pode ser qualquer número real positivo. Quando não tem valores negativos abaixo do ponto zero. Aí, nessa questão aqui, está mostrando alguns exemplos e mostra como faz a construção do gráfico, que eu já falei, marcando os pontos. Bota os pontos, atribui valores aqui para esse expoente x, baixando valores em y. E aí a gente consegue marcar os pontos. Esse ponto aqui, por exemplo, é 3 com 4,5. Por quê? Porque y é igual a 1 sexto vezes 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 dá 27. 27 dividido por 6. Quando a gente divide lá 27 por 6, dá 6 vezes 4, 24. Para chegar em 27, sobra 3. Acrescenta o zero e a vírgula. 6 vezes 5, 30, não sobra nada. Então, isso aqui dá 4,5. É esse ponto aqui, 3 com 4,5. Só é substituir os pontos, já falei isso para vocês. E aí que é a translação. Lembra que quando a gente tinha um gráfico y igual a x, ele fazia uma coisa. Quando y igual a x, ele fazia outra coisa. E y igual a x mais b, ele fazia outra coisa? Lembra? Lembra que quando a gente tinha uma coisa do módulo, e eu somava com alguma coisa por atrás, ele fazia a translação no eixo para cima ou para baixo? Então, é essa translação aqui que a gente está vendo. A função f de x igual a 2x é uma função que passa aqui no 1. Por que passa aqui no 1? Porque o f de 0 é igual a 2 elevado a 0, que dá 1. Então, tá aqui. Quando eu pego essa função 2 elevado a x e somo com outro valor, essa função vai deixar de cortar no 1 e vai subir o eixo, vai transladar o eixo, vai ficar g de 0 é igual 2 elevado a 0 mais 2. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 2 dá 3. Então, ela vai deixar de cortar no 1 e vai cortar aqui no 3. Por causa desse valor de B aqui. Vai transladar o eixo para cima ou para baixo. Beleza? Tranquilo? Quando a gente analisa aqui o conjunto imagem, no primeiro caso aqui, a imagem dessa função, ela não pode ser que é abaixo de zero. Né? Então, se 2 elevado a x é maior que zero, essa imagem aqui, ela não pode ser abaixo de zero. Agora aqui, a imagem dessa daqui, desse ponto 3 aqui, ela também não pode ser abaixo de zero. Mas ela não vai ter imagem em alguns pontos aqui, por exemplo. E aí, o que acontece?
Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x, ele é maior que zero. Se eu acrescentar 2 de um lado e eu acrescentar 2 do outro, eu tenho que 2 elevado a x mais 2, ele é maior que 2. Então, a imagem dele vai ter que ser maior que 2. Aqui é o limite dela, ó. Antes, o limite aqui era o zero. Agora, o limite aqui é o 2. Então, não vai ter imagem aqui abaixo do 2, ó. Então, o conjunto imagem dela, os valores de y, ele vai ser aberto no 2 e vai até o infinito. Ele começa aqui do 2, não entra no 2, não inclui o 2, e vai subir até o mais infinito. Ele começou do 2 foi até o infinito. Ele é aberto aqui e aberto aqui. Aberto, aberto. Começou do 2 e foi até o mais infinito. Beleza? E aí eu passei a atividade. Pedi para construir os gráficos. Como é que eu construo os gráficos? Vai marcar ponto. Calcular f de zero. Então, eu já sei que esse gráfico vai cortar no 1 aqui. Eu sei que ele é crescente porque o A é igual a 4 e é maior que 1. Então, eu já sei que ele é crescente. E aí, se não marcar os pontos, coloca atribuir valores de x, achar valores para y. Vai lá marcar os pontos. Beleza? Pronto. Tá aí o gráfico, só marcar ponto. Fazer as continhas. Com todos esses exemplos. Pronto, tem outra forma de fazer o gráfico sem ser marcando ponto por ponto? A outra forma de fazer o gráfico é o que eu acabei de falar. Você vai fazer o gráfico aleatório. Você vai marcar o valor aqui, que atribui o valor de x, aqui. Eu acabei de fazer o gráfico. Eu não consigo achar qual a angulação exata. Mas esse aqui é o gráfico. Ele corta aqui no y1. Nesse aqui, eu vou fazer aqui f de zero, dá 1/3 elevado a zero, dá o próprio 1. Então, esse gráfico aqui vai cortar aqui no próprio 1. É decrescente, que é 1/3. E esse é o gráfico, basicamente, sem marcar os pontos nenhum. Você faz f de zero, vê onde corta o eixo x. Mas o ideal é você marcar os pontos mesmo aqui. Ah, sim. E aqui é um probleminha que eu dei uma função. Essa função, ela é esse número gigante aqui. Esse número gigante representa essa expressão aqui, ó. 2.000 vezes 2 vai dar menos 0,5t. Isso aqui é a imagem. Ele deu uma imagem e pediu para achar o tempo. Então, aqui é o número de bactérias. Aqui é a lei de crescimento da bactéria. Então, se eu pegar igualar, no lugar do NT, isso aqui é a imagem, isso aqui é a função. Se no lugar disso aqui eu colocar a imagem, eu acho meu T. Então, eu vou ter aqui, ó. E isso é igual a isso. Minha imagem é igual a minha função. Aí, esse 200 aqui eu passo dividindo. Ficou 2 elevado a 0,5t é igual a isso. Por isso, a gente corta aqui os zeros com zero. Ficou 8.192 por 2, dá 4.096. 2 elevado a 0,5t é igual a 4.096. Esse 4.096, eu posso fatorar ele. Dá por 2
Aí vai dividir. Quando você dividir isso aqui, vai só dividir por 2, por 2, por 2, por 2. Vai dar 2, mas vai dar 12. 12 vezes. Então, no lugar disso aqui, eu coloco lá 2, vai dar 0,5t, é igual a 2, vai dar 12. A base igual eu corto, e aí eu encontro o resultado. O resultado é o quê? 0,5t é igual a 12. Então, o meu t vai ser 12 dividido por 0,5. Só que 0,5 é 1 sobre 2. Então, eu vou ter 12. Repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 12 vezes 2 dá 24. Esse é o meu tempo. 24 horas. Então, significa que essa bactéria vai alcançar esse valor aí de 8.192.000 em 24 horas. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, gente? Beleza. Bom, foram só essas atividades que eu passei para vocês. Vocês querem a foto disso aqui? Já está respondido lá, né? Exemplo, nem foi atividade. É que manda? Pode ser, pô. Pronto. E aí, a gente entra na equação. Isso aqui que a gente acabou de fazer é uma equação. A gente tem uma função. E eu quero saber, eu digo o seguinte: calcule o valor de x para obtermos a imagem igual a 256. Isso aqui é a minha imagem. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 256. Como é que eu acho isso aqui? Vou fatorar. Divido por 2. 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 Por 2 de novo. Por 2 de novo. Por 2 de novo. Então, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 8. Então, eu posso cortar isso com isso. E eu acho que meu x é igual a 8. Beleza? É assim que se resolve uma equação. Uma equação exponencial. Beleza? Entenderam? Quer que coloca lá? Colocar. Eu vou gravar a aula, mas aí eu vou colocando aqui. Eu tenho um outro exemplo aqui para vocês. Eu quero que vocês me ajudem. Equação exponencial. Deixa eu digitar, fica mais bonitinho. Equação exponencial. Aí eu tenho aqui, ó, letra A.
2 vezes 4 elevado a x é igual a 512. E aí? Como é que eu resolvo? Eu posso transformar tudo em base 2, ou eu posso ver se eu faço de outro jeito. Tem 2 possibilidades de resposta para isso aqui. Primeira possibilidade de resposta. Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando e jogar para outro membro dividindo. Eu tenho isso aqui. Esse 2 que estava multiplicando pode vir dividindo. Então, eu vou ter 4 elevado a x é igual a 256. Vamos dividir isso aqui. Quando eu pego 256 e eu fatoro, vai dar por 2, que dá 128. Dá por 2, que dá 64. Dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4. Isso deu 4 elevado a 4. Cortei e meu x deu 4. A outra forma de responder é fatorar esse 512. Esse 4 eu mudo para a base 2. Ao invés de 4, vai ficar 2 ao quadrado. Esse x está aqui, vai ficar vezes x. Potência de potência. E esse 512 é 2 elevado a quanto? Quando eu divido 512, deu quantas vezes? Deu 8, né? Vai Sim. dividindo por 2, vai dar 2 elevado a 8. Então, isso aqui dá 2 elevado a 8. Aqui eu tenho expoente 1. Eu posso somar os expoentes aqui. 2 elevado a 1 mais 2x igual a 2 elevado a 8. A base ficou igual, eu corto e corto. E eu resolvo. 1 mais 2x é igual a 8. É 8 ou 9? Dá conta ali? 256. Ó, dividiu por 2. Dividiu por 2, 2 vezes. Por 2, 3 vezes. 4 vezes. Ah, errei uma coisa aqui. Ah, não, tá certo. É 512 mesmo. Ah, tá, gente. É por 9. Vai dar 9, ó. Porque eu fatorei o 256, 512. 512 vai ser 2, vai dar nona. Então, aqui tá errado, ó. É 9. Quando fatora, dá 9 vezes. 2 elevado a 9, 2 elevado a 9, e aqui vai ficar 9. Aí eu resolvo 2x é igual a 9, esse 1 vem subtraindo. 2x igual a 8. X igual a 8 dividido por 2. X igual a 4. A mesma solução, feita de formas diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, o trabalho que vocês vão ter vai ser esse. Letra B. Se eu estiver assim, ó. 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 6, vezes 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a x, igual a 3. E aí? Aliás, igual a 1. Como é que resolve? Esse 1 eu tenho que transformar na base 3.
Todo número elevado a quanto que é igual a 1? Todo número elevado a 0, né? Então, isso aqui é a mesma base. Eu posso organizar isso aqui e somar os expoentes. 3 mais 6 mais meio mais x. E 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Cortei as bases, igual o restante. 3 mais 6 mais meio mais x é igual a 0. Então, x é igual a menos 3, menos 6, menos meio. Só resolver isso aqui. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Menos 9 com menos meio, que é menos 0,5, vai dar menos 9,5. Achei a resposta. Beleza? Beleza. É tranquilo, né? Pronto. E aí, eu tenho umas questõezinhas aqui, ó, para a gente fazer juntos. Vamos lá? Me ajudem. Letra A, como é que eu faço? Eu não sei. Falta 10 minutos para acabar a aula. E eu tô esperando vocês me ajudarem. Como é que eu faço? Deixa eu ver quem tá aí. Ludmila. Gente, deixa eu só ver uma coisa Eu aqui. ainda tô tentando entender esse assunto. Ó, eu quero ir para casa, tá? Isso aqui é para casa. Quero que vocês façam. Rapidinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Voltei. E aí? Ah, eu tô tentando entender esse assunto. Mas 81 é. Eu não sei explicar certo direito. Só Fatora sei que 81. isso vai fatorar. Certo é que. Ai, eu não entendi esse assunto ainda não. Você vai fatorando, vai dividindo. Fatorou. 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, não é? 3 Me vezes Isso. fala então 3, x vai ser 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, no lugar do 81, eu coloco 3 elevado a 4. Acho x. Entendeu? Hum. Alguém não entendeu? Agora os outros exemplos dão uma complicada, né? Um pouquinho. Só aplicar as propriedades de potenciação que você já sabe desde o fundamental. 5 elevado a x menos 125 igual a zero. Eu vou organizar. Eu tenho que ter só multiplicação. Então, 5 elevado a x é igual a 125. Esse menos daqui vem para cá mais. Cheguei no mesmo caso de cima.
Só que eu vou pegar 125 e vou fatorar. Divido por 5, que dá 25. Divido por 5, que dá 5. E divido por 5, que dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Isso aqui é assunto de fundamental, essa parte aqui. Aí a gente aplica o quê? A parte de potência, pegar no lugar de 125, botar elevado ao cubo. A gente ficou com as bases iguais. Base igual corta. Acha o valor de x. Que número elevado a quanto que vai dar 125? 5 elevado a 3. Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Entendeu? É um joguinho, ó, de brincadeira. Se eu tenho 2 elevado a um x, e eu tenho lá 2 elevado a um 4, quem é x? X é quanto? X é 4. Se eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a y igual a 2 elevado a 1, e eu tenho que 3 elevado a x vezes 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 1. Eu sei aqui, por essa propriedade aqui de cima, eu sei o quê? Que esse 2 repete é igual, eu posso somar aqui, ó. X mais y é igual a 2 elevado a 1. Então, x mais y dá... Ô, professora, Oi. quando a gente já souber, tipo assim, nascer, eu acho que é -3. A gente já pode fazer direto ou tem que fazer Não, fatoração? não. Eu não quero nada direito. Tá. Nada direito. Se eu achar que vocês pescaram. Mas no vestibular, vocês podem fazer direto. AC é -3. Acertou. Quem falou? Vitória. Acertou, Vitória. De cabeça dá para fazer. Mas eu quero... Dá mesmo. É -3. Vamos ver como é que é a continha que a gente faz para resolver. Eu vou pegar aqui, manter o 2 elevado a 5 elevado a x. E esse 125 sobre 8, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 125. 125 é 5 ao cubo. O 8 é 2 ao cubo. Só que do lado de cá, eu tenho... Aí, o que eu tenho aqui? Esse 3 é a mesma expoente. Eu posso colocar aqui para fora, propriedade de potência. Agora tá bem parecido, só que tá o quê? Ao contrário, vai estar invertido. Então, a gente pega e inverte aqui. E em vez de ficar 3, fica -3. Agora ficou igual. Ficou igual, eu corto e acho x. Pronto, facinho, não é? Tá vendo que tá ficando mais fácil? Letra D. Olha a letra D, como é fácil. Nem vai ser mais para casa esse aqui. Letra D. Raiz de 3 igual a 27 elevado a x. Raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 2. 27 dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. 27 é 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo elevado a x. Então, multiplica os expoentes. Acabou. 3 com 3 corta. Então, ficou meio igual a 3x. Só resolver essa equação, primeiro grau. Esse 3 passa para cá dividindo. Então, x é igual a 1/6. Beleza? Tranquilo, né? Agora que vocês estão fazendo outros exemplos. E para finalizar, a letra D. A letra E. Que eu vou dar aula para outra turma agora. A letra E... Ah, gente, eu vou querer fazer lista de presença. Vou fazer chamada. Vou fazer logo chamada correndo. Professor, isso daqui foi uma aula, né? Não foi atendimento, não. Não. Tá.
aula. Eu posso fazer atendimento para vocês essa semana, em algum dia que vocês quiserem. Essa semana tem um monte de atividade da Semana de Ciência e Tecnologia. Aí não Pois sei é, se o pessoal vai aí conseguir. só na segunda, então, que vem mesmo, tá? Aí tem um monte de coisa à tarde que vai ter, né? Essa semana. Como é que é? Aí tem um tanto de evento que vai ser à tarde. À Sim. tarde, de manhã, à Tem noite. evento de manhã também? Tem. Principalmente. Pronto. Pronto. Quem é que tá aí? Me ajudem aí para fazer a chamada rapidinho. Amanda Oliveira, tá? Amanda Julie, não, né? Ana Carolina, Não, tá? Também não. Ana Clara, tá? não. É desistente, né? Isso. Ana Lara, tá? Ana Luísa. Aqui. Não, Beatriz. não, Caroline. não, Davi também não. não, Emily. Emily, não. não? Também não. Stephanie. Não, Esté também não. não. Felipe também não. Jamile não. Jennifer, tá? Tá. Júlia, tá. Qual das duas, Júlia? Tá as duas ou uma só? Júlia Ribeiro. Júlia Ribeiro. Júlia da Silva, não. Carol, tá? É desistente. Não, Lavínia não tá, né? Que eu não vi Lavínia aí, tá? Tá, não. Lohane. Também não. não, Lorane. Também não. Lucas. Não. Ludmila tá, né? Aqui eu tô. Ludmila. Marcos, não. Maria Clara, não. Mariana tá. Matheus. Não, né? Michael. Marcos tava, professora. Agora ele não tá, não. Mas no início ele Pelo tava. menos ele deve ter caído. Maria Clara também. Maria Clara tava também? Tá. Michaele? Não. Depois de Mariana, só Paula, né? E Vitória e Thaís. Paula, Thaís, Arielle. E qual das duas vitórias? Presente, professora. Thaís tá aqui. Hã? Vitória Menezes. Menezes. Thaís tá aqui. Tá, eu vi. Pra primeira. Então, gente, só para finalizar aqui, rapidinho, letra E. Bem fácil a letra E, ó. A letra E, eu tenho 5 elevado a 5x menos 4. E eu tenho um quinto. Um quinto é 5 elevado a menos 1. Pronto. Já transformei um quinto em 5 elevado a menos 1. Já tá certinho aqui, ó. Aí cai numa equação do primeiro grau, ó. 5x menos 4 é igual a menos x menos 1. Que é menos 1, né? Faz jogo de sinal. É só resolver. 5x mais x é igual a menos 1 mais 4. 6x é igual a 3. X é igual a 3 sextos. X é igual a meio. Acabou. Beleza? Beleza. Pronto. Então, nós finalizamos nossa aula de hoje com essas soluções dessas questões. Bom? Tá. Tá bom. Pronto, meus amores. Eu vou aqui cancelar, finalizar nossa gravação. Vou postar lá e até a semana